Vamos lá. Dons são a capacidade que Deus dá para fazer Para trabalhar, para tudo. o serviço. Não é isso? E frutos? Fruto é o cabo. Fruto é para plantar. Não. É o fruto do agora Espírito. que faz. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. É as obras que você faz. Não. Posso responder? Não. Fica agoniado. É as crianças. Fruto é o caráter e a maturidade cristã. Tanto os dons, quer dizer, tem mais dons, mas nós vamos estudar 9 dons. Tem outros, mas nós vamos estudar os 9 dons. E nós vamos estudar um fruto que ele é dividido em 9 partículas. Um fruto que ele é dividido, mas ele é único. Não existe os frutos. Ele é um fruto. É como uma laranja. A laranja não tem uns bagzinhos? Não é isso? Pronto. A gente corta e sai tirando, né? Se você quiser dar um para uma pessoa, para outra. Então, assim, os dons, ele pode ser distribuídos. O fruto não. O fruto não tem como eu dizer assim, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não sou longânima. Eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não tenho paz. Eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não tenho fé. Eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não tenho mansidão. Vocês estão ouvindo? Então, assim, o fruto é um. Então, eu tenho que ter aquelas características que tem o fruto do Espírito. E são 9 características. Se eu não tiver as 9, eu não posso dizer que tem um fruto. Porque eu não tenho. Porque ele só é um. Então, se eu não tenho ele completo, então eu não tenho ele. Hoje nós vamos entender isso. Agora, olha só, os dons são a capacitação e o serviço, né? Deus me capacita para servir. O fruto é o caráter e a maturidade cristã. Agora me digam, botem o neurônio para funcionar um pouquinho e me digam qual a diferença de um para com o outro. Qual a diferença? Dos dons para o fruto. A diferença. Não, a diferença dos dons e a diferença para o fruto. A diferença do dom, dos dons para o fruto. Alguém? A diferença é porque o dom a gente pode ser dividido e o fruto não. É uma das diferenças. Mas Muito tem bem. mais. Essa é uma das Amor, diferenças. alegria, paz, paciência. Não, esse é o fruto, irmã Maria. Eu estou perguntando qual a diferença desse. Esse é o fruto. Qual a diferença desse para os dons? Só um discernimento vai dizer. Só um discernimento. Caridade. Os dons são habilidades sobrenaturais distribuídas entre o corpo de Cristo. Olha, tem que dar de fogo ali. Não, são habilidades dadas para o serviço e a edificação da igreja. Ou seja, os dons é o fazer. Eu faço, eu recebo dons para que eu faça o serviço. Entendeu, irmão Adão? Aí o pastor recebeu o dom de tocar para servir, para fazer o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para prestar o serviço através da vida dele, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, já o fruto é o resultado da habitação do Espírito Santo, moldando o caráter cristão. O fruto é o resultado do Espírito Santo dentro de mim, moldando o meu caráter. Dê um exemplo, porque ele está entendendo não. Mudando o comportamento, caráter. Isso! Mudando a minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de pensar. Esse é o fruto. É o Espírito Santo dentro de mim que faz essa transformação. Tirando o desejo de algum vício que eu tenho, vício de fumar, vício de beber, vício de se prostituir, E dançar. vício de pornografia. Tudo isso faz parte do fruto. Então, por quê? Porque o fruto é o Espírito Santo dentro de mim, transformando o meu eu. Ou seja, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, ela é moldada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, o dom é o fazer.
O fruto é o ser. Eu sou. Porque eu sou transformada pelo o fruto do Espírito Santo. E o dom é eu faço o serviço do Senhor. Aquilo que o Senhor me capacitou para fazer. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Eles têm uma dificuldade de entender. Ficou claro? Entendeu, Cláudio? Mas entendeu como, Zé Luiz? Não entendeu? Diga aí qual é a sua dúvida. Ele não entendeu ainda, eu entendi. O dom é Deus que me dá. Deus me dá o dom. Por exemplo, eu não tenho o dom de tocar. Por mais que eu vá tentar, eu jamais vou tocar igual a ele. Porque eu posso até arranhar alguma coisa, mas eu não tenho esse dom. Mas Deus me deu o dom de organizar. Então assim, se o pastor chegar e disser assim, nós vamos fazer um jantar no próximo pronto, vou usar aqui a ceia. A ceia. Aí eu venho aqui e organizo tudo. Mas já tem gente que não sabe, se eu disser assim, organize a mesa da ceia, ela não sabe nem para onde vai. Entendeu? Esse é um dom que nem todo mundo tem. E todo mundo tem. Nem todo mundo tem e todo mundo tem. Exatamente. Ou seja, o pastor sabe pregar, eu não sei. Ele tem o dom de pregar, eu não tenho. Não, eu tenho o dom eu gosto de ensinar. Então, assim, a minha aptidão, o meu dom é de ensinar. O dele é de pregar, de ensinar. Então, tem gente que Deus presenteia com vários dons. O apóstolo Paulo mesmo, por exemplo, ele tinha, eu acho que uns 15 dons. Ou mais, você tem Eu aprendi sozinho. todos os dons. Sem ninguém. Esse é um dom natural. Que é um dom natural, não é o espiritual. O espiritual é para as coisas. Exatamente. Mas é um dom natural, que todo ser humano vai nascer com alguma coisa. O dom natural, irmão Luiz, é aquela pessoa, por exemplo. E esse Não, esse é sobrenatural. O senhor tem um dom natural de aprender a ser pedreiro. Tem gente que carpinteiro, tem gente que é eletricista. Nunca foi estudar eletricidade, mas aprendeu eletricidade. Entendeu? Assim, Eles são dois naturais. assim, às vezes, sempre toda vez que está para acontecer o que acontece com alguma coisa assim, ligada com alguma família minha ou com alguém que seja próximo a mim, me dá uma dor de cabeça. E não tem remédio que pare. Aí eu vou pegar essa notícia, o que está acontecendo? Aí quando eu sei daquela notícia, pronto, a cabeça passa. Aí, então, quando tem alguma coisa que acontecer, eu vejo como se estivesse acontecendo. Aí eu já vejo como se ia acontecer. Aí eu já sei e vejo do mesmo jeitinho. Isso é o dom. É o dom da revelação, né? Não é esse Uma vez um amigo meu chamou de... Mas não está incluído nesses dons que nós Ele vamos me estudar chamou, hoje. vai buscar uma vez nas cadeiras. Aí eu fui, no segundo mês também estudando. Não precisa jogar. Eu vi a viatura parava, desci os policiais, guardavam nós, levavam nós dentro da viatura, do mesmo jeito. Aí eu disse, vamos voltar para trás, que não vai dar certo, nós vamos para a cadeia. Ele disse, não, vamos embora, você está vendo, eu estou vendo a viatura parou a perto da gente. Mas eu não vi, mas eu vi. Vai acontecer, vai não, vai. Não deu outra. Quando nós chegamos mais na frente, do mesmo jeitinho que eu vi, aconteceu. Aí nós fomos para a cadeia. Quando foi no outro dia de manhã, ele começou a apanhar de 2 horas da tarde até 3 horas da manhã. Só ele, Cláudio. Só ele. Tu não, né, Cláudio? Não, porque quando eu disse aí que vamos voltar, ele não quis voltar. Quando ele chegou lá, o policial perto, eu digo, aí eu venho, de lá da rodoviária, da casa do meu tio, que eu chego na rodoviária. E já encontrei ele que já vinha com essas coisas e pediu ajuda, como eu na primavera vem ajudando ele. Pronto, a história foi essa. Aí eu disse, cada vez que ele saía para apanhar, eu disse, daqui a pouco é isso. Então, vocês entenderam o que é dom? Entendeu, irmão Zé Luiz? Entendeu, Manuel? Entendeu, irmã Adriana? O que é dom? Entendeu? Uma pergunta, amor. Vocês conseguem identificar em vocês algum dom natural ou algum dom sobrenatural? O natural, agora deixa eu diferenciar. O natural, ficou entendido para vocês o que é dom natural? É o dom que você pega. O dom natural é aquela habilidade que eu tenho para o trabalho, para a vida aqui neste mundo. É dado por Deus também. Mas o sobrenatural é aquilo que eu faço para o reino de Deus. É aquilo para o serviço do Senhor. Entenderam? Aí, quem que vocês têm o irmão já disse que é pedreiro. O irmão Adão. Natural. Esse é o dom natural. Vai buscar hoje. Não, eu mesmo só tenho negócio de roça e pedrinho. Não, pedreiro, irmão Maria. Foi fuleiro. E foi feira. Foi feira. Só de cuidar de casa. Dona de casa. É um dom que Deus dá. Tem muita mulher que não sabe cuidar de uma casa. Tem muita mulher que não sabe. De doente, só o que sobra para ele. Tem gente que tem o dom de fazer, de ajudar o próximo. Ele abre mão do que ele estiver fazendo para ir
Eu gosto, por exemplo. E ajudar a dar banho em alguém, E socorro. tu, Tati, qual o dom natural que você tem? Dona de casa, ser mãe. E tu, Manuela? Eu lembrei de fazer raiva. Agora eu vou dar. Ser mãe. Agora eu vou Ser dar mãe? pra minha ela. Tu tem o dom de ser mãe? Não é o dom de botar pra fora o burger, não, é de ser mãe. Ser mãe não é que bota pra fora, não. É quem tem uma de conta. É quem cria. Cláudia, Eu gosto muito de ajudar o próximo, eu gosto muito de cuidar de criança. cuidar de criança, uma Adriana. Eu de plantar feijão na roça, de cuidar de idoso. Aliás, eu tinha paciência, hoje não tenho mais nada. Eu só espero dizer, hoje minha vida inteira foi trabalhar com Deus. Né? Aí, agora. Fica a nossa paciência. Aí eu não tenho mais paciência que eu tinha, né? Agora, e sobrenatural? Vocês têm alguma coisa que vocês identifiquem, ó, isso aqui, Deus me deu, mas não é uma coisa natural, é sobrenatural. Eu tenho, mas é sobrenatural. Vocês têm alguma coisa? Tipo como a Cláudia estava dizendo aí é um dom que não está incluído nesses dons que nós vamos estudar hoje. É o dom da revelação. Deus mostra o que vai acontecer, Ele revela o que vai acontecer. Isso é pra gente não fazer. É dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Dependendo de como. Tem pessoas que você está triste. Ela chega perto de você, começa a conversar. Aí, eu posso orar com você? Pode. Ela vai embora dali. E você está leve. Aquela tristeza foi embora. E você conversou uma hora com ela e parece que a sua vida por dentro mudou. Aí eu começo a ruim demais. Isso é um dom. Eu também sou. Isso é um dom. Eu sou ruim demais. Agora também se eu puxar a conversa. Já Não não vai vai mais. Ainda bem. Ainda bem que pode esperar uma pessoa que não começa a ir pra senhora e a senhora. Conversa, né? É, o cara que fala com o cara e o cara só. Esqueci. Foi. E pronto, morreu aí por aí. Tem gente que mata. Você está para baixo, você chega perto de alguém. Ô, rapaz, eu estou ruim hoje. Você daí para pior, meu amigo. Daí para pior. Você... Aí pronto. Aí acabou de passar uma Tem outros que dizem, não, amigo. Peraí, vem aqui. A palavra de Deus diz isso. Olha, Jesus vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história. Você quer que eu olhe? Você quer? Rapaz, que bênção está perto do fulano. Aí já levantou o astral. Isso Não dá pra ligar. esses são dons. Nós vamos ver aqui que nós vamos estudar alguns dons e tem dons aqui que é o do conhecimento, o dom da palavra. A gente vai ver aqui. Mas vocês entenderam essa parte? Entendeu, Tati? O que é dom e o que é fruto? Entendeu? Então me diga o que é dom. Como é que se diz? Essa pergunta aí. É isso que eu estou perguntando. O que é dom? Fica lá. Você é dona de casa, de... Esse é o Natural. Esse é o dom natural. É o natural. Mas o dom que nós vamos estudar aqui, o dom do Espírito, É o que faz a obra ao Senhor. dons são capacidade que Deus me dá para fazer servir na obra dele. Aí se eu perguntar de novo, gente, eu vou fazer como eu faço com as crianças. Para ver se vocês memorizam. Mas se a senhora perguntar, mas ninguém sabe mais nada. Eu quero que todos vocês repitam. Eu quero que todos vocês repitam o que eu vou dizer. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Vamos. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Agora o que é dom, Tati? Dom e sua capacidade. Ah, Tati. capacidade para servir. Agora, todo mundo fecha os olhos. Ah, mas dá pra gravar. Fecha os olhos, todo mundo com os olhos fechados. Agora repita. Agora, Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Agora, Tati, o que é dons? Essa parte é Capacidade. Para servir, para dons. servir. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Dons são o que Deus me dá para servir. Se você não encontrar a palavra, não lembrar. Dons são aquilo que Deus me dá para eu servir na igreja. Pronto. Entendeu? Você não encontrou a palavra, mas você respondeu. Se você esquecer da capacidade, tá entendendo? Dons são o que o Senhor me dá para eu servir, fazer alguma coisa na obra dele. Isso é dom. Entendeu? Então, se você não encontrar, não esquecer da palavra capacidade. Irmã Adriana, dons são o quê? agora escuta também. Já fala, não esqueceu não. Dons são capacidade dada por Deus para servir. Pronto. Irmão Zé Luiz. Dons são o quê?
Dois. Sim. Dois. Sim. Capacitado Você. para servir a Deus, para fazer a obra de Deus também lá. Não, é isso aí, é mais melhor que isso. Vocês entenderam? Gente, é difícil não de gravar, mesmo se vocês não saibam dizer da maneira como a gente repetiu aqui, mas se você disser o sentido do que é dons, está certo. Está entendendo? Se eu perguntasse assim, o que é dons? Se você dissesse assim, é aquilo que eu faço na obra de Deus. Agora, tem gente que tem um dom mais aperfeiçoado do que o outro. Quer dizer, o Wilson tem um dom aperfeiçoadíssimo para cantar. Pois, O Wilson cantou aqui. Wilson não tem bolso. o senhor exagera, rapaz. E ele não, ele é Ele passa o ano todo Vem para o plano ciclando. o senhor botar a grana, você não bota mais não, porque o senhor exagera. Ele passa o ano todo ciclando, aquele aqui. É outro que economiza E carro. ele economiza, ele é bem lento, né? E o pastor tem hora de 5 pau que tá voltado de rua. Cada um tem a É sua característica. É o dom, né? Cada um Exatamente. tem dom. Ele não tem a personalidade que o Wilson tem. O Wilson é mais tranquilo, mais O Wilson veio de uma linha batista. suave. Ele não. Então, assim, você vai ver pessoas que são mais afogueadas e pessoas que são menos. Mais Mais Aqui calmas. nós temos um pavio mais comprido e outro pavio mais menos. Mas vocês entenderam o que é dons, irmão Romano? Dons são capacidades que Deus dá para seguir. Eu tenho certeza que sábado, quando eu chegar aqui e perguntar o que é dons, gente, o irmão, pelo menos o irmão Adão vai responder. O irmão Adão e a Cláudia vai responder. Eu não aposto nisso, não. Mas eu acho que eu respondo. Então, tá vendo que não é difícil a gente gravar? Tá vendo, Tati? Dons são capacidades É. que Deus dá para seguir. Eu, quando eu estudava, eu usava uma técnica para gravar as coisas. Qual era? Escrever. Eu escrevia várias vezes. Enquanto eu não acertava a escrita daquilo que eu estava escrevendo. Eu ia escrevendo e repetindo, escrevendo e repetindo. Entendeu? Eu não ia olhar. Eu ia escrever. Dons são capacidade dada. Por Deus, tá? Esqueci. Aí eu ia lá olhar. Dons são capacidades dadas por Deus para servir. Enquanto eu não acertasse, Nem vale a pena o nome da gente falando no começo. exatamente. Então, assim, é bom vocês entenderem. Gente, olha só, o irmão Adão, ok, que ele não tem. Mas o restante aqui, todo mundo tem celular. Então, esse vídeo fica no YouTube. Então, quem quiser lá revisar as aulas, aprender com aquilo que a gente ensinou aqui, só é acessar as aulas. Que você vai... Depois sai o telefone. Não. Tá lá no YouTube. Se a senhora for lá no canal da igreja, vai estar o vídeo. Se a senhora for lá no canal do pastor, vai estar o vídeo. Se a senhora botar lá Carlos Noia Júnior, é Carlos Noia Júnior? Carlos João JR. Carlos Noia JR. Quando bota Carlos Noia, já aparece a foto dele. Aí a senhora sai procurar, que tá lá a data de hoje, a senhora vai lá e vai ver. Entendeu? Entendi. Então, e frutos? Fruto. O que é o fruto? Fruto é capacidade para servir a Deus. Não. Fruto? É só uma palavra de Deus, né? Fruto é o caráter e a maturidade cristã. Que o Espírito Santo dentro de mim molda esse caráter e essa maturidade. Quanto mais tempo eu passo na presença do Senhor, mais eu vou ficando parecida com Deus. Então, o fruto me molda. Aí, o fruto é o quê? O caráter e a maturidade cristã. Vamos lá, o fruto é o quê? O caráter é maturidade cristã. 1, 2, 3 já. Fruto é caráter e maturidade cristã. Mas você tem que dizer para eles o que é maturidade. Maturidade vocês sabem, né? É, exatamente, envelhecer. Ficar experiente. Não é velho não é velho no físico, mas é amadurecer. Maturidade cristã é amadurecer. Hoje eu aceitei Jesus, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, aí eu começo a rodopiar aqui, botar banco na cadeira, correr, porque eu sou uma criança. Aí quando eu vou amadurecendo espiritualmente, eu já vou conseguindo me controlar. Eu vou bater palma, mas eu não vou mais correr. Entendeu? Eu vou sapatear, mas eu não vou mais fazer como eu fazia antes, dando cambalhota. Tem gente que faz isso, você sabia? Isso é criancice. Geralmente, isso acontece com pessoas que nunca amadureceram espiritualmente. Então, maturidade cristã é aquilo. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vivo a palavra de Deus, mais eu vou ficando parecido com Deus. Mais eu vou ganhando
o fruto o meu caráter vai se aperfeiçoando de tal maneira que eu fico parecida, vou sendo moldada. A maneira de ser, a maneira de falar, a maneira de pensar, até os meus pensamentos, eles mudam quando eu vou amadurecendo. Então, o fruto, ele faz isso dentro de mim. Então, os dons, eu poderia também classificar da seguinte forma. Os dons são aquilo que eu faço, é o fazer, né? E o fruto é aquilo que está dentro, que vai me moldar. Que eu sou, eu passo a ser. Deixa eu dar um exemplo natural para entender isso. Você é um pintor. Isso é o que você é. Mas quando você está pintando, você está demonstrando o que você faz. O que é? Pintando. Então, os dons do Espírito é a capacitação que Deus me dá, não é isso? Para fazer a sua obra. É a capacitação especial e gratuita que Deus me dá. Eles são gratuitos. E qual o propósito? Vocês imaginam qual é o propósito que eu recebo esses dons? Ou o dom, ou 2, ou 3, ou 9, ou 10. Propósito de Deus. Qual o propósito pelo qual o Senhor me presenteia com o dom? O propósito é, para quê? Trabalhar para ele. Fazer a obra do Senhor, né? Muito bem, olha aí, está vendo? Fazer a obra do Senhor, para edificar o corpo de Cristo, para fazer a obra do Senhor. Responderam certinho. A natureza desses dons é diversas. É diferente do fruto. A natureza do fruto é um. Não tem diversidade. Existem diversos dons, mas fruto do Espírito só tem um. E o foco é fazer, os dons, é fazer o serviço. É servir ao próximo, é servir à igreja. Tem o dom, deixa eu olhar aqui um dom que. O fé sobrenatural. O dom de curar. Esse são o dom de operação de milagre. Isso são dons que eu vou servir ao meu próximo. Vocês entenderam? Qual o principal propósito dos dons? Isso aí não é tão natural, né? Não. Não. É espiritual. É espiritual. Aqui a gente vai aprender os dons espirituais. Tanto os dons como o fruto. É espiritual. Qual o propósito da gente receber dons? Hã? Certo. Trabalhar para Cristo. Trabalhar para Jesus, exatamente. Já o propósito da gente. O propósito do fruto do Espírito na gente. Qual é o propósito? Servir a Jesus. O propósito do fruto é evidenciar a salvação. Aí aqui enche de O fruto do Espírito, quando eu tenho o fruto do Espírito, eu vou evidenciar a salvação. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, a Tânia ali está diferente. Isso é um aspecto do fruto do Espírito Santo em mim. Entendeu? Então, o fruto ele não se separa. Ele é único. É a transformação, o propósito dele é evidenciar a salvação e a transformação interior. O fruto do Espírito, ele age de dentro para fora. Já os dons, ele age da parte de fora. Nós vamos ver os dons, a ação dos dons. O foco principal do fruto é a santificação pessoal. É a minha santificação pessoal. Outra definição: dons são o que eu tenho para servir. Podem ser desejados e dados a qualquer um. Exatamente. Dons é o que eu tenho para servir. Eu posso pedir dom. A gente pode, não, a gente deve orar pedindo dons ao Senhor. Dom de cura, dom de sabedoria, dom de
de discernimento, operação de milagres, dom da palavra. Tudo isso são. Uma pergunta interessante. Se a gente pudesse pedir um dom a Deus e receber, qual dom você gostaria de ter? De louvar. De louvar. E eu de aprender a Eu já falar, saber tentei, explicar. inclusive. Eu era de falar, não sabia explicar pro povo. De Eu era louvar, eu queria. de falar da palavra do Senhor. É o segundo dom. E você, Cláudia? Entendimento. De entendimento? Eu leio, mas não consigo entender. Vamos, Zé Luiz. Agora eu nem sabia agora. Oxi. O irmão Zé Luiz sabia que dois gostaria. Eu ia olhar o calanho. É. Doeu agora? Pode cantar. De cantar? É Tati. Dom de cantar? De louvar? Por que todo mundo quer o dom de louvar? De louvar, de Ô, irmão, deixa eu falar. Peraí, deixa eu ir, Maria. De orar. Dom de orar. Orar mais ainda, que eu ainda orando pouco. Irmã, Eu queria ter feito isso. Falar, não queria que era dois. O de orar e o de saber explicar o poder. Saber explicar o que é. Ô, irmãos, já que vocês falaram a maioria de louvar, tem uns que tem mais facilidade do que outros para aprender. Mas você sabia que uma das questões de você não aprender a cantar é porque você não para treinar, para ouvir o louvor. Eu ouvo direto, pastor. Não. Mas peraí. Aí você já parou assim, eu quero aprender esse hino aqui. Enquanto eu não aprender, eu vou parar de ouvir. Eu sou assim. Você já fizeram isso? Eu faço. Você ouve 10. É. A sua memória não grava nenhum. Mas se você parar para ouvir um, escutar, por que eu digo isso? Eu só toco teclado hoje, porque os mais novos não sabem não, mas os mais antigos sabem. Papai tinha uma radiola gradiente, uma fita, uma CCE, que o disco caía, eu ia lá no bracinho. Botava o braço aqui no novo para tocar. Até aprender. Aí, quanto tempo eu gastava isso? Logo no começo. 3, 4 horas fazendo isso por dia. Ah, você sabe hoje? Mas o segredo está lá nas 4 horas que eu fazia por dia ouvindo a mesma música. Agora eu tenho uma facilidade para aprender? Tenho. O que eu aprendo em 4 horas, você pode aprender em 6, mas você aprende. Então, eu tenho que estimular. Se eu quero um dom, eu preciso estimular aquilo em mim. Eu toco prego hoje por quê? Porque eu comecei a pensar, poxa, eu quero fazer alguma coisa para Jesus, mas se eu chegar na igreja e ninguém que canta, eu vou tocar. E se tiver alguém que toca, eu vou dar uma palavra. Então eu procurei trabalhar esse três dom, corri atrás. A gente tem o costume de esperar que o dom se aperfeiçoe na gente. Se não houver um esforço específico, você não consegue. por exemplo, eu acho que louvar, a gente tem que ter a voz, você pode até ter a voz bonita, mas você tem que ser pelo menos entoado e cantar no ritmo da música. Eu, por exemplo, eu não consigo decorar. Para mim, eu não consigo decorar. Mas eu consigo decorar a letra, eu não consigo decorar, mas eu consigo decorar a música. É diferente, gente. Quando você consegue decorar a música, por exemplo, a tua palavra escondi. Eu consegui decorar a música desse louvor. Mas eu não consegui decorar a letra. Eu não sei ele todo. Aí eu tenho que cantar olhando. Até aquele ó bom cego eu andei, eu não consegui decorar. Agora eu sei cantar ele todo. Mas a maioria das pessoas que a gente conhece, elas decoram a letra e não decoram a música. Canta totalmente fora do ritmo. Entendeu? Canta. Fica acentuado. Exatamente. Tanto o som como a pessoa. Aí a pessoa fica totalmente. Às vezes o bicho vai lá na frente, o playback, a pessoa vai aqui atrás, às vezes vai aqui atrás, o bicho. E além de tudo, não canta no ritmo da música. A gente ouve o cantor cantando, é uma coisa completamente diferente do que a gente ouve aquela pessoa cantar. Que música é essa? Eu nunca ouvi na minha vida. Aí quando a gente ouve a pessoa mesmo cantando, aí diz, oxe, essa é aquela música. Então assim, tem essa questão também. Mas vamos lá. Dons é o que? Eu sou. Ele é gerado, o dom, ou, aliás, o fruto, o dom não, o fruto. O fruto é o que eu sou. Ele é gerado na comunhão contínua com o Senhor, com Deus. Não tem como o fruto do Espírito ser gerado em mim se eu não tiver uma comunhão contínua, diária, com Deus. Agora vamos lá. Vocês acham que qual dos dois é mais importante? Os dois são importantes. Mas qual que é mais importante? Muito bem, irmão Adão. Mais alguém concorda com o irmão Adão?
O fruto é o mais importante. Agora, por que o fruto é mais importante? Eu fruto é sombra e o Espírito Santo, né? Os dois é o Espírito Santo. Mas o fruto é o corpo. Aí o senhor não está sabendo. O senhor entendeu, mas não está sabendo explicar. Não, não, não. É, porque o fruto do Espírito, ele age no meu ser, né, no meu interior, transformando aquilo que tem dentro de mim, me moldando ao caráter de Cristo, me deixando parecida com Cristo. Os dons não. Os dons, qualquer pessoa pode ter. Vocês sabiam que qualquer pessoa pode ter os dons? Até quem não é salvo? Vocês sabiam? Aqui o cara pode aprender, é dom, né? Não. É? Não, ele não. Eu estou falando dos dons espiritual. Eu estou falando dos dons espiritual. Por exemplo, vocês lembram lá em Mateus, o Senhor já leu, que Jesus diz assim, naquele dia, eu vou dizer, tive fome e não me deste de comer. Aliás, Tive sede. não, Senhor, Senhor, mas em teu nome, eles vão dizer assim, Boa tarde. boa tarde, Pai do Senhor. Pai Senhor. O que é que eles vão dizer? Tô lembrando bem. Você lembra que diz assim, Senhor, mas em teu nome, Eu com medo de ter o nome de Jesus, ter um... ele tinha os dons, mas ele era salvo? Não. Esse não conheci. Entendeu? Então, os dons qualquer pessoa pode ter. Só depende de Deus querer dar. Agora, não é porque eu tenho o dom que eu sou salva. Agora, se eu tiver o Espírito, eu sou salva. Ou se eu tiver o fruto, eu sou salva. Porque é o fruto que evidencia a salvação, a transformação. Entenderam aí? Aí, porque a gente muitas vezes vê alguém pregando e diz assim, caramba, como aquele homem prega, aquela mulher prega? Aí, quando a gente conhece, a gente pode até não conhecer, mas aí a gente viu alguém que conhece aquela pessoa, rapaz, mas o teu pastor teve lá na minha igreja, mas pense num cara, o homem prega, viu? E é um homem de Deus, né? Aí a pessoa que conhece o pastor vai dizer, homem de Deus, aquele, mas ele tem o dom, mas não é salvo. É por isso que naquele dia eles vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu operei milagres, mas é o nome de Jesus. Foi no nome de Jesus. Não foi por causa dele, foi por causa do nome de Jesus. Então assim, eu posso ter o dom e não ser salva. Eu posso, através do nome de Jesus, operar milagres e não ser salva. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Então, O mosquito está tirando de cérebro. vamos lá. Outra coisa, o fruto não pode se dividir. Muito bem. Gente, é importante, se vocês aprenderem isso, é importante vocês aprenderem isso. Eu vou repetir aqui. O fruto é só, ele não se divide. Dons são o quê? A unção, a capacidade dada por Deus para servir ao Senhor. Para servir, exatamente. E o fruto? O fruto é o espiritual, é ser o ser espiritual. Você vai responder assim: fruto é o caráter e a maturidade cristã. Fruto é o caráter. Fruto é a minha transformação. Entendeu? Fruto é a transformação. Para ficar mais simples. Fruto é a minha transformação. Agora pergunta aí, o que é fruto? Agora, o fruto, ele evidencia o quê? Não, o fruto. O fruto, ele evidencia o quê? A mudança. A transformação, a mudança, a salvação. Isso é o que o fruto faz em mim. Ele me mostra como eu sou por dentro. Aqui no meio de vocês vão identificar aquela mulher, aquele homem é crente, é um homem de Deus, por causa do fruto que eu tenho. E os dons? Os dons qualquer um pode ter. Vamos lá. Os dons, portanto, precisamos ser cheios do Espírito para testemunhar e servir. Isso nos impelirá a buscar permanentemente esse revestimento de poder para vencer o mal, cumprir o nosso chamado com eficiência e alcançar a maior de todas as promessas, a vida eterna. A gente só alcança isso através do fruto. Então, todos nós, do fruto e dos dons. Olha só, nós vamos falar primeiro do fruto.
Nós vamos falar primeiro do fruto. A lição aqui, tá vendo? O fruto em nosso relacionamento com Deus. Aqui a lição dividiu eles em 3 partes. Em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo e em nosso relacionamento com nós mesmos. Eles dividiram em nosso relacionamento o fruto do Espírito, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo e no nosso relacionamento com nós mesmos. A frutificação é o resultado natural de uma vida que está unida a Cristo pela fé. Sobretudo, se colocarmos em destaque as palavras de Jesus. A analogia que ele faz do fruto em seu ensino sobre a videira, as varas e a boa colheita. Lembra-nos de que sem Cristo e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Então assim, Deus também fala sobre a videira. Lembra que a gente já estudou isso? Que nós estamos ligados à videira. Quem é a videira? Jesus. Se nós não estivermos ligados nele, nós não damos frutos. O fruto do Espírito possui 9 qualidades. Olhem que não são 9 frutos. É um fruto com 9 qualidades. Então eu não posso dizer que eu tenho um fruto se eu não tiver as 9. E a gente vai descobrir aqui que ninguém tem um. Pelo menos aqui, né? Eu ainda não conheço ninguém que tenha. O pastor tem. O pastor tem? Qualidade que ajudam o cristão a desenvolver melhor seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aí vem, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deste, o amor é o primeiro e o mais importante. Porque se a gente fizer tudo, Paulo em Coríntios, ele diz: eu posso vender toda a minha fortuna e distribuir para os pobres, mas se eu tiver amor, não vale de nada. Então o amor é a base para todas as coisas. Amor é a base. O amor é a primeira, ou caridade. Por quê? Esse amor aqui se refere ao amor em ação. Esse amor aqui não é aquele amor que eu sinto pelo meu filho, não é aquele amor que eu sinto pelo meu marido, não é aquele amor que eu sinto pela minha amiga, não. Esse amor é o amor em ação. Por isso que em algumas traduções, principalmente aquelas mais antigas, vem o nome de caridade. Porque é o amor em ação. Não é esse amor que eu sinto fraternal, não é o amor ágape, ou o amor, eros. Não é esse amor. É o amor em ação. É o amor ágape derramado em mim. É o amor que o Espírito Santo derrama. Fala, pastor. Não, porque a gente não consegue ter todos, porque suponhamos que eu consiga amar como a Bíblia diz, mas quando eu tenho um amor excelente, falta-me paciência. Aí, se eu tiver amor e paciência, provavelmente falte-me bondade. Mas por que, a pergunta que eu ia fazer é, por que o amor é o primeiro? Porque eu acho que sem o amor a gente não chega no lugar, primeiramente tem que ter amor para poder chegar em algum lugar. Na verdade, explicando de forma simples, o amor é a raiz É a base de tudo. de onde vai ser gerado a bondade, A a fé, mansidão, a fé, a longanimidade. longanimidade. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje, além de outras, é você ser longânimo. O que é ser longânimo? Aí a gente vai explicar aqui, né? Porque... Quando chegar lá você explica. Não, precisa. Pronto, o amor é a primeira, né? E principal virtude, observada no fruto do Espírito. Pois só é verdadeira a espiritualidade que tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. Então, olha só, nós temos que ter o amor que Deus tem por nós. É fácil? O amor que chegou ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós.
Um amor que é inabalável, irmão Adão. O amor que fez Estevão ser apedrejado e ainda pedir para que perdoasse a quem tinha me apedrejado. Hein, irmão Adão? Não, é esse amor que nós temos que ter. O caso é sério. Gente, olha só. Às vezes eu tenho a sensação de que... Às vezes eu tenho a sensação de que vocês não acreditam na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está escrita em tudo que Jesus nos ensinou, é porque é possível fazer. É possível ter o fruto do Espírito? É. Porque se não fosse, não estava na Bíblia. É possível eu amar tanto a Deus a ponto de morrer por Ele? É. Porque está na Bíblia. Aquele que não negasse a si mesmo, aquele que não der a sua vida, aquele que coloca a mão no arado e volta para trás, não é digno. Então, assim, para que eu viva a excelência da presença de Deus, eu tenho que negar o meu eu tenho que negar a mim mesma. Eu tenho que viver aquilo que Deus quer que eu viva. E Ele me ensinou. Agora, o problema é que nós não queremos abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, dos nossos pensamentos, dos nossos planos. Eu sou assim e vou morrer assim. E se Deus quiser que seja assim. E quando não é assim. Então, assim, se você tiver que escolher entre Deus e o seu marido, eu vou escolher quem? Deus. Mas é isso mesmo que nós fazemos? Eu faço isso. Será, Anne? Será que tu vai escolher? Porque quarta-feira, no dia que Deus me contou de tradição, você foi comigo dentro você foi comigo dentro de casa. Eu bati muito, mas ele vinha, deixei lá. Se eu quisesse ter feito a vontade dele, eu ia ficar em casa mais ele. Então, assim, quando nós escolhemos sempre Deus em detrimento, mesmo que a gente perca na nossa vida, mesmo que a gente perca pai, mesmo que a gente perca mãe, marido, filho, tenha certeza absoluta que Deus vai dar muito mais do que aquilo que você está perdendo. Tem aquela ilustração verdadeira que o patrão queria contratar um supervisor para a empresa dele. Ele disse: agora eu quero muito contratar um de vocês três. Agora, o primeiro ato que vocês têm que fazer é deixar esse resumo de vocês. Primeiro disse: o senhor me deixa pensar. O segundo disse: eu deixo. A partir de hoje eu deixo esse Jesus. E o primeiro disse: e o terceiro disse: então, se eu tenho que deixar Jesus para trabalhar para Deus, eu abro mão da empresa, abro mão do emprego, abro mão da sua amizade. Aí, então faz o seguinte: amanhã a gente resolve isso. E o rapaz aqui não falta pensar. Não, o patrão falou: tá pensando, eu não quero mais Deus, né? Não, mas vamos para amanhã. No outro dia, o patrão chamou os três. E aí, você está decidido mesmo, deixou sobre Jesus? Deixei. E você que pensou? Ah, conversando com a minha esposa e eu prefiro o emprego. E você? Não, a mesma resposta que eu dei ontem eu dou hoje. Não largo meu Jesus não. Aí o patrão disse: vocês dizem que o Deus de vocês morreu por vocês e ressuscitou por amor a vocês. Se alguém que fez isso, vocês estão abrindo mão, Maguinho, está contratado você, que não deixa de ver Então, assim, a gente faz assim, a gente deixa Jesus por tão pouco. Vocês lembram do jovem rico? Então, assim, a mesma coisa. Quando Deus diz: vende tudo que tem, Deus pode, ele diz: não, não pague mais não, vamos embora. Então, assim, o amor, além de ser sacrificial, além de ser inabalável, como o amor de Deus. Isso aí, a Bíblia isso aqui que diz. Não, eu estou dizendo para você, eu estou pegando a Bíblia. Além de Mas eu tudo escolhi, isso, o amor, ele cura as feridas causadas pelo ódio. O amor é o remédio. O amor é aquele que cura. Onde o amor está, não existe ódio, gente. Não existe ódio. Só habita no coração um ou outro. Porque onde o amor chega, o ódio é unido. Quando é que eu sei que o meu nível de amor está excelente? Quando é que eu sei que o meu nível de amor, esse amor aí está excelente?
quando eu não consigo odiar ninguém, amar até os meus inimigos. Então, vocês entenderam o quanto o amor é necessário? O amor, ele perdoa, o amor restaura, o amor aproxima. Tudo é feito através do amor. Então, assim, essa é a primeira característica desse fruto, é a base. Depois do amor, aí ela vem puxando, é como aquela a gente colocar uma cordinha cheia de bandeirola. Aí a gente coloca ali e vai puxando. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. O amor é esse. Quando eu tenho amor, aí eu vou ter a alegria. Alegria ou gozo. Né? Tem umas traduções que traz gozo, tem outras traduções que traz alegria. Significa regozijo e satisfação, os quais são motivados pela presença viva do Espírito Santo dentro de mim. A alegria é a felicidade interior e duradoura, baseada em Deus. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende de eu ter comida na geladeira ou não. Ela não depende de eu estar doente ou saudável. Ela não depende das circunstâncias. Ela é uma consequência direta do amor de Deus que está derramado em meu coração. Então, assim, a alegria não é aquela alegria que você vai para as festas mundanas e passa a noite lá, alegre, pulando. Aí quando é no outro dia está com uma certa ressaca desgraçada e dizendo nunca mais eu faço isso, nunca. Aí quando é no outro final de semana você vai novamente. Essa alegria não. Essa alegria, ela vem do amor de Deus derramado no meu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o amor de Deus, ele gera essa alegria. Que não depende de eu estar alimentada ou com fome. Eu vou estar alegre porque eu tenho Deus. Eu tenho esse amor. É esse amor que me dá alegria. Eu estou numa tribulação, eu estou com uma dívida. Quando eu já contei a minha história aqui para vocês várias vezes, mas me veio na mente agora. Quando eu estava no fundo do poço mesmo, eu estava com uma dívida que eu não poderia pagar de maneira nenhuma, e eu não sabia o que fazer. E eu estava angustiada, eu estava triste, eu estava amargurada, e naquele dia em que eu resolvi, assim, me alinhar com Deus, eu estava meio desalinhada, que eu resolvi me alinhar com Deus, renovei meus votos com o Senhor. Naquela manhã, eu saí da presença do Senhor. Quer dizer, saí não, né? Eu fechei a oração e continuei na presença do Senhor. Mas os problemas existiam. A dívida não desapareceu, não. A dívida continuou. Mas eu estava leve. É como se tivesse saído um fardo das minhas costas. Eu estava feliz, eu estava alegre. Então, eu comecei a transparecer aquela alegria no meu rosto, mas a dívida estava lá. Eu estava devendo o banco, eu estava devendo um mundo de cartão, mas eu estava alegre. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em mim. E eu não estava olhando para essa circunstância. Eu não estava dependendo de eu estar bem financeiramente, não ter dívida nenhuma, para ser alegre, ser feliz. Então, o Senhor era suficiente. Ele tem que ser suficiente. Eu não tenho que precisar estar sem problemas para ser feliz, porque o Senhor é a minha felicidade. Então, essa alegria que nós temos que ter. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas. Em vez de a gente agradecer, hoje eu não tenho comida, mas eu tenho água. Então eu vou agradecer a Deus pela água que eu tenho para comer. Hoje eu não tenho que colocar no fogão para cozinhar, mas eu tenho água para beber. Então eu vou agradecer a Deus pela água, em vez de reclamar pelo que eu não tenho. Então assim, quando nós temos alegria, quando nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, nós vamos agradecer em vez de reclamar. Alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Jesus, eles se mostram contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus e pela certeza de que estão cumprindo sua vontade. É por isso, irmão Adão, que Pedro, foi Pedro e Silas ou foi? Foi Pedro e João? Foi Pedro? Não, foi Paulo e Silas, foi? Que ficaram felizes por ser dignos de sofrer com Jesus. Entendeu? Essa alegria, esse contentamento. Eu sou tão feliz, apesar da surra que eu levei porque eu amo o meu Senhor. Será que nós somos capazes disso?
Isso é uma pergunta que nós temos que fazer diariamente, para nós. Eu não tenho que responder para o outro, eu tenho que responder para mim. Será que eu estou? Eu tenho o amor de Deus a esse ponto? Eu tenho essa alegria, essa felicidade, que mesmo que eu esteja em cima da cama doente, mas o Senhor é o meu suficiente. Se Ele me der saúde, amém. Se Ele não me der, fazer como Paulo, a minha graça baixa, Paulo. Então, não ore mais. A minha graça é suficiente para você viver feliz. A terceira característica desse fruto é a paz. A paz aqui significa concórdia, harmonia, reconciliação. Ou seja, é harmonia interior. Comigo e com o próximo, com os outros. Esse aspecto do fruto do Espírito independe das situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz quanto promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliadora com Deus e de relacionamentos pacíficos. Então, qual é o propósito do cristão? Um dos propósitos, o principal é pregar a palavra. E se eu tenho um fruto do Espírito, eu vou promover a paz. Eu vou ter paz interior, porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Se o amor de Deus está derramado em mim, eu tenho alegria e tenho paz. Vocês já viram aquele... A gente costuma dizer assim, né? Na brincadeira, mas a gente diz, né? Eu dou R$1 para quem der o primeiro tapa. Não é assim que a gente fala quando começa a discutir? Duas pessoas? R$1 para o primeiro tapa. Dou R$1. E às vezes a gente diz assim, eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então, é o contrário disso. Tá tudo errado isso aí, né? Tá tudo errado, exatamente. E muitas vezes a gente fala isso, né? Só que quem tem paz, quem tem o amor de Cristo, ele promove a paz. Se ele vê dois brigando, ele corre e vai separar. Mas, se você me ouvir, você vai ver que eu tenho razão de estar brigando com ele. Gente, não pode estar brigando. Eu vou apartar. Vocês têm que sentar e conversar, se reconciliar, chegar a um denominador comum. Então eu tenho que ser o promovedor da paz. Se eu tenho Jesus, eu não posso estar brigando. Entendendo isso? Mas não utiliza para aquela briga, nunca mais. Olha o balaço que eu levei. Não, dois para eu. Fala aí, pastor. Entendendo isso, que o cristão tem que promover a paz, são essas características do fruto do Espírito. O que se entende perfeitamente é que nós, como cristãos, tendo o fruto do Espírito, ou buscando o seu fruto do Espírito, nós não devemos, principalmente no nosso dia a dia e na igreja, provocar intriga, ira, inveja, discussões, fofoca, mentira, traições. É radicalmente errado você ser um crente e provocar isso. Não posso provocar ira no meu irmão, não posso provocar angústia, tristeza no meu irmão, não posso provocar briga no meu irmão, não posso provocar nada que vá contra as características do fruto do Espírito. Então, a verdadeira paz vem de confiarmos no Senhor. Irmãos, se eu não tiver confiança em Deus, eu não vou ter paz. Você sabia? Por que aqui existe tantas pessoas ansiosas? Falta de confiança. Gente, a ansiedade é excesso de futuro. Eu fico pensando no futuro, no que ainda não aconteceu. Eu fico ansiosa por uma coisa que ainda não aconteceu. Eu sofro antecipadamente. E quando eu sofro antecipadamente é porque eu não estou confiando na providência dele. Então assim, quando eu confio no Senhor, eu descanso. Eu tenho paz. Então a paz a verdadeira paz vem da confiança no Senhor. A paz interior nos dá estabilidade em tempos difíceis. Estabilidade é o quê? Eu fico estável ali, ó. Eu não fico ansioso, eu não fico apavorado, eu não fico com síndrome do pânico. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha que é Jesus e eu confio nele. A minha paz não depende das circunstâncias que me rodeiam. O mundo pode estar desabando,
Mas se eu confio no Senhor, eu fico em paz. Isso não quer dizer que eu vou ficar parado aqui esperando que o mundo caia. Não. Isso não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que eu não vou perder a minha paz. Eu vou agir, mas eu vou estar confiando no Senhor. Vocês entenderam? Olha só. Esses três é o nosso relacionamento. O fruto em nosso relacionamento com Deus. O fruto em nosso relacionamento com Deus, ele é o quê? Quais são as características dele? Amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz é o fruto do meu relacionamento com Deus. A partir do momento que o amor é derramado no meu coração, eu tenho alegria e tenho paz. Então, se eu tenho o amor, eu tenho alegria e tenho paz e tenho todos as outras características do fruto, as outras qualidades do fruto. Lembrando que o coração não é campo neutro. Lembrando que o coração não é campo neutro. Se você não tiver amor, você tem ódio. Se você não tiver paz, você tem perturbação. Se você não tiver alegria, você tem tristeza. Não existe campo neutro. Vocês entenderam? Entendi. Então, assim, é a mesma coisa. Não existe meio salvo. É um bichinho, é tão bonzinho, só falta aceitar Jesus. Não tem gente que diz assim? Não existe, eu sou quase crente. Não, tem aquela música, né? Não existe quase crente, irmão. Se você está em cima do muro, você já decidiu em que lado está. Em cima do muro você está com... gente! Em cima do muro você está com o diabo. Em cima do muro, o diabo nem mexe com você, porque ele já tem. A gente tem que estar firmado na rocha. Eu sou de Jesus. Isso. Agora vamos aprender o fruto em nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento, aí vem aqui, ó. O nosso relacionamento com o próximo, nós vamos mostrar se nós temos longanimidade, se nós temos benignidade, se nós temos bondade. Aí a gente só pode mostrar quando a gente vê. A gente só pode mostrar no relacionamento com o próximo se a gente tem essas qualidades do fruto. Olha só, o nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós. Ao lidar com alguém, é importante que sejamos longânimos, benignos e bondosos. Será que nós estamos demonstrando essas características do fruto do Espírito? Então, longanimidade é o sinônimo de paciência. Se eu falar paciência ou longanimidade, é a mesma coisa, viu? Longanimidade só é uma palavra mais difícil de falar, né? Então, fala paciência. Longanimidade é a mesma coisa que paciência. Se eu falar paciência, você já sabe. Então, eu vou usar a palavra paciência, que é mais fácil de vocês guardar, né? Mais fácil de memorizar. A palavra paciência. Capacidade de suportar dificuldades e pessoas com calma. Irmãos, é a capacidade que eu tenho de suportar dificuldades e pessoas com calma. Ou seja, eu vou usar o exemplo do meu digníssimo esposo. Sabia. Não sabia, né? Meu digníssimo esposo, ele tem um aspecto da paciência e ao mesmo tempo ele não tem, já pensou? Por exemplo, se ele for no médico, eu digo para ele, olha, você já prepare-se psicologicamente para esperar. Ele passa o tempo todinho murmurando. E eu já falo em casa, né? Se prepare, Mas quem é que tem paciência de ficar com uma fila de pouquinho? se prepare psicologicamente para esperar. Já tem outros aspectos que ele é muito paciente. Né, meu amor? Então, assim, pronto, ele está impaciente com o mosquito, os bichinhos do mosquito aqui, ó. Mas esse também ninguém tem paciência. Né? Mas vocês entenderam? A paciência é a capacidade de eu suportar adversidades, dificuldades ou pessoas. Por exemplo, teve uma menina lá em Sete Casas que ela foi para o culto, a primeira vez ela foi para o culto, e na volta que eu fui levar ela não era lá de Sete Casas, de outro lugar, ela disse que deixou de ir para a igreja, ela deixou de ir para a igreja
Porque a pastora da igreja que ela estava indo mandou ela deixar o filho dela em casa. Porque o filho estava incomodando a pastora. Porque o menino era tipo, como é o nome do Dani? Salgado. Pronto. Era tipo ele, né? Aí como ela saía pra fora, ficava lá de fora com a criança, pra criança não estar chorando, né? Oi? A criança é aqui. Chorando, pra criança não estar chorando. Aí a pastora disse que ela deixasse a criança em casa, que ela não fosse passar a igreja com aquele menino não. Quer dizer, como é que você é um pastor e fala isso para uma pessoa? Então assim, isso é falta de paciência. Gente, nem toda criança é quietinha. Tem criança que você vai conseguir colocar ela aqui na perna e ela ficar calada. Mas tem criança que se você prender ela aqui, ela vai abrir o berreiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou sair ou para fora ou ficar com o menino dentro da igreja chorando. Não é isso? Então, a pessoa que está na direção da igreja tem que ter a paciência de tolerar, de enfrentar essas situações com calma. Então, a paciência a paciência constrói pontes em vez de muros. Irmãos, a paciência, ela constrói ponte e não levanta um muro. Ele mesmo tem um testemunho de alguém que ele conhece, o filho e a mãe, que o filho levantou um muro para não ver a cara da mãe. Imagine! Pra ele lá. E por isso ficou cego. Você imagina. Ele ficou cego. E crente, viu? Para não ver. E crente. Tá aqui. Aí, esse cara tem o fruto, Mas depois ele ficou com fruto. depois ele ficou com o fruto. Depois que ele ficou cego, ele aprendeu. É o mundo. Foi quando Ele fez mesmo jeito de Paulo, foi, né? Paulo cegou, ele fez passar pra gente. A paciência nos ensina a esperar e agir com sabedoria. É por isso que eu digo, gente, eu preciso demais desse fruto. Eu sou muito precipitada. Então, a paciência, ela faz a gente esperar para poder agir com sabedoria. A paciência é a característica de quem foi regenerado. Ih, Jesus, eu preciso ser regenerado, meu Deus. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é fundamental na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Ela é necessária para que a gente espere, senão a gente sai da vontade de... Tem uma pessoa que eu conheço, que eu não vou dizer quem é, que ela está muito impaciente, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como ela gostaria. Eu sei quem. Quem é? Ah, O Adão. E de vez em quando a pessoa fala para chutar o pau da barraca, né? Então assim, a gente tem que esperar. Se a gente não tiver paciência e confiança em Deus, a paciência leva a gente esperar o tempo de Deus. Confiar para que Ele haja no tempo dele, não é no nosso. É verdade. Se fosse no meu, eu gostaria de estar com essa igreja. Se fosse no meu, eu gostaria de estar com essa igreja cheia de crentes salvos. Né? Não é só de crente, é de crentes salvos. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Se fosse no meu tempo, essa comunidade aqui já estava todo mundo salvo. Vocês entenderam o que é paciência? Hein, gente? O termo longanimidade significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência. No 2.2. Isso aqui. 2.1 é. Em relação às promessas divinas, ela se revela com a necessidade, ela se revela como a necessária fé que o cristão precisa ter em relação ao próximo. Indica a disposição que o cristão tem para perdoar e suportar as ofensas. Ou seja, irmão Adão, é dar a outra. É mais difícil. Mas, gente, dar a outra face não quer dizer literalmente não, gente. Não, eu sei, mas... Dar a outra face é você esperar em Deus e não tomar, Eu vou dizer e não uma- agir. Vou dizer a primeira coisa que eu disse de casa. Alguém te agride. Aí você tem vontade de reagir. Mas quando você diz que Deus toma providência, qual é a mão que pesa mais? A sua ou de Deus? A de Deus. Então deixa a mão de Deus pesar na pessoa, porque é muito mais pesada do que a sua. Nem vai preso. Se aquele camarada que morreu aqui, que tinha um som, se eu fosse ter raiva e mandar dar uma pisa nele, quem foi mandou dar uma pisa foi o pastor. O pastor foi para onde? Para a delegacia. Aí Deus foi lá e resolveu.
Não precisou ninguém sujar as mãos, tomar nenhuma atitude. Então, irmãos, nós precisamos exercer a paciência. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Quando nós temos paciência, nós confiamos em Deus, nós esperamos por Deus e a certeza de que Deus, Ele vai agir, não nos deixa cair em desespero. Quando nós esperamos o agir de Deus e não agimos por conta própria. Olha só, benignidade. Isso são o fruto em nosso relacionamento com o próximo. Porque eu vou exercer. Tem gente que não tem paciência nem consigo mesmo, né? É isso aqui, ó, benignidade. Gente, esses 3 aspectos do fruto se diz respeito com o próximo. Eu vou exercer paciência com quem? Com o próximo, não é isso? Eu vou exercer benignidade com quem? Com o próximo. Eu vou exercer bondade com quem? Com o próximo. Então, se diz respeito ao relacionamento com o próximo. A benignidade, em algumas versões de amabilidade, ou gentileza, delicadeza, tudo são sinônimos de benignidade. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Irmãos, ele conhece um pastor que o pastor é muito rude. Quando a gente lida com pessoas rudes, ignorantes, a gente sente prazer de estar com aquela pessoa. Aquela senhora perto de Deus. O senhor é ignorante, o senhor é rude. Mas o senhor tem momento de irritação, irmão Adão. Não, eu acho que você é uma pessoa amorosa, irmão Adão. Não é assim. Amorosa, bondosa. Esse aspecto aqui. Às vezes, irmão Adão, e não é porque a gente tem o fruto do Espírito que a gente não vai cometer alguns delitos. Por exemplo, às vezes eu gosto de ter o fruto do Espírito, mas em um momento, eu posso falhar. Eu ainda estou nessa carne. Em algum momento eu posso me irritar. Mesmo em outras oportunidades. Por exemplo, 100%, 99% eu demonstrei o fruto do Espírito. Mas teve um dia que eu perdi as estribeiras. E respondi com ignorância ao meu irmão. Aí eu vou ser lembrada por aquele dia que eu respondi. Aqueles outros dias que eu sempre fui tranquila, demonstrei o fruto do Espírito, perdi tudo. Vocês já perceberam isso? Que a gente faz 99% certo, mas se a gente errar uma vez, a gente é cobrado pelo aquele que errou e não é elogiado pelo tempo que a gente passou fazendo certo. Então assim, a benignidade, ela tem essa capacidade, é a bondade em ação, compaixão e trato suave. Significa que não devemos causar dor a ninguém. A benignidade é isso, é a bondade em ação. Ou seja, eu não vou causar dor a ninguém. Aí quando na aula passada eu falei com relação, por exemplo, o irmão Adão só pega o dinheiro dele, recebe e toma todinho de pinga. Aí quando chega, daqui a 15 dias, o irmão Adão tá na porta do povo aí pedindo comida. Mas ele tem dinheiro para beber. Ele guarda o dinheiro para beber e vai pedir comida na casa dos outros. Se eu der comida, eu vou estar sendo bom com o senhor? Eu vou estar sendo bom com ele? Não, está alimentando O vício dele. Entendeu? Então, gente, bondade não quer dizer porque ele está pedindo comida, eu vou dar comida a ele, sabendo que eu vou causar o mal dele. Então, se ele ficar com fome, ele vai pegar aquele dinheiro que ele ia beber e vai comprar comida. Então, eu estou sendo benigno com ele. Eu estou sendo bondosa com ele. Negando um prato de comida. Aí tem gente assim, tá vendo que eu não nego um prato de comida? Né? Mas quando eu nego, não é porque eu quero o mal dele ou dela. Porque quer ver o bem dele. Eu quero ver o bem. Eu quero que ele caia em si. Espera aí, meu estômago está roncando aqui. Gente, eu vou atrás daqueles que me dão bebida para ver se ele me dá um prato de comida e não pedir bebida. Então, assim, muitas vezes a gente tem que fazer uma coisa que parece ruim aos nossos olhos, mas traz benefício. Tá entendendo? Então, nem tudo. O pastor falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Nem tudo que é bom vem de Deus e nem tudo que é ruim vem do diabo.
Às vezes Deus permite que as coisas, não é que ele coloca o mal em você, ele permite que você passe por alguma adversidade para que aquilo gere um bem maior na sua vida. E quando Deus permite isso, que uma pessoa de fora vai ajudar, vai tirar aquela pessoa de onde Deus permitiu que ela estivesse, eu vou sofrer junto com ela. É Deus dizendo, não faça isso, porque fui eu que permiti isso na vida dele, porque eu estou querendo que ele aprenda alguma coisa. Aí eu vou e tiro ela daquela situação. Aí eu vou sofrer, ou no lugar dela ou junto com ela. Entendeu? Então, bondade não é eu fazer tudo sem observar, eu vou fazer tudo para aquela pessoa sem observar se aquela bondade que eu julgo ser boa vai trazer algum benefício para ela. Se for trazer malefício, aí não é bondade. Eu tenho que repensar e não fazer ou deixar de ou fazer dependendo do bem que eu vou causar naquela vida. Vocês entenderam o que é bondade? É isso mesmo, bondade, né? E benignidade, aliás. É a bondade em ação. Benignidade é a bondade em ação. E a bondade? A palavra bondade significa beneficência. Beneficência. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta o bem em ação, motivado por amor. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho para morrer na cruz em todas as obras que este realizou. Em nosso relacionamento com o próximo, a bondade motiva-nos a tratar o outro de maneira compassiva e amorosa. Compassiva e amorosa. A bondade é disposição para fazer o bem e ajudar. Pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações. Se eu posso ajudar uma pessoa e eu não ajudo, eu estou deixando de ser bondoso. Eu estou deixando de exercer a bondade. É a ação. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são pessoas boas. E a excelência moral e espiritual produzida é a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa é a bondade. A gente ficar indignado com o pecado, com o erro. A gente tem que zelar. A bondade, ela nos leva a zelar pelo que é correto, pelo que é certo. Vocês entenderam? Os 3 aspectos do meu relacionamento, do fruto com o meu próximo. Entendeu, irmã? O meu próximo? O fruto do meu relacionamento com o meu próximo. Quando eu faço o bem para alguém, eu faço porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Essa bondade não é aquela bondade, gente. A gente vê muitas pessoas fazendo ações na internet, não é? Vocês já viram aquele povo que passa, aí encontra uma pessoa e dá dinheiro, faz alguma pegadinha e depois dá dinheiro? Já viu no YouTube? Ali é pegadinha, né? Não, mas tem pessoas, por exemplo, um dia desse eu assisti a mulher estava no supermercado, aí o cara pediu para ela comprar um pacote de leite ninho, o mais caro que tem, né? Leite ninho, um dos mais caros. Que ele dizendo, né, que era o filho dele que estava com fome, que ela fez aquela coisa toda. A mulher tinha pedido um cartão emprestado para comprar arroz que estava faltando. Ela tirou o pacote de arroz e ia pagar o leite para o menino dele. Então, assim, quando ela fez isso, aí ele viu que essa mulher era o quê? Ela demonstrou o quê? Bondade. Bondade, né? Ela demonstrou bondade. Sem querer nada em troca. Ela não demonstrou bondade porque ela viu que ia aparecer na internet. Não, ela nem sabia, porque eles filmam sem ninguém ver. Ela não fez aquilo achando que ia aparecer, de maneira nenhuma. Mas ele estava fazendo por quê? Porque ele queria aparecer. Ele quer ganhar com aquilo. Aí quando ela fez isso, tirou o arroz e colocou o leite dele e já ia sair, ele disse, não, tome aqui. Aí ele deu o dinheiro que deu para ela fazer uma feira. Aí a pessoa que está assistindo aqui, rapaz, ó, muito bom, parabéns. Só que aquele pessoal que fazem isso, eles fazem para ganhar like, comentários e compartilhamento. Por quê? Compartilhamento, por quê? Porque isso vai gerar dinheiro para eles. Entenderam? Então, assim,
Essa não, o cara não foi bondoso, a mulher foi, o cara não. Então, a bondade, ela é fruto do amor. Ela é motivada em mim fazer a bondade pelo amor que tenho em Jesus. Eita, meu Deus, vamos lá. Nosso relacionamento comigo mesmo. Aí vem, precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Contudo, se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra. Aí vem o quê? Relacionamento comigo mesmo. Fé, mansidão e domínio próprio. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, um testemunho cristão perde sua eficácia. Então, nós temos que ter fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus de maneira nenhuma. Compromisso e confiança com Deus. Mansidão. A palavra mansidão significa... Irmãos, eu queria só fazer um comentário aqui. Fé, existe vários tipos de fé. Existe a fé salvífica, a fé natural e a fé sobrenatural. Essa fé aqui é essa fé que me faz crer em Jesus Cristo, que nós estamos falando. A fé natural é aquela fé que todo mundo crê que o sol amanhã vai nascer. Todo mundo não crê? Essa é uma fé natural. E a fé sobrenatural? A fé sobrenatural é aquela que, por exemplo, em um batalhão, o comandante tinha um crente e o comandante zombava muito daquele crente. O comandante e os outros soldados. E como aquele soldado pegava muito, era um crente, pegava muito o evangelho para eles, o comandante disse o seguinte: olha, tá vendo aquele jipe? Você vai pegar aquele jipe e vai estacionar ali. Aí ele disse: mas eu não sei dirigir. Aí o comandante disse: você não crê em Deus? Olhe para o seu Deus. Ele pegou a chave, fez uma oração, entrou no jipe, deu partida e estacionou o jipe onde o comandante tinha mandado. Quando ele saiu do carro que virou para voltar, disse que o soldado estava tudo de joelho, tudo chorando. Por quê? O milagre não foi ele dirigir. Não, o milagre foi porque o comandante disse, abra o capuz. Quando ele abriu, não tinha motor. Como é que o carro vai andar sem motor? Tá entendendo? Então essa é a fé sobrenatural. Então nós precisamos dessa fé também. Mansidão. Na palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Resignação da outra face. Da outra face, ou seja, eu não responder à altura. Não responder àquela provocação. A mansidão decorre da humildade, pois para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si um conceito maior do que o que convém. Essa faceta do fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. É difícil, viu, gente? Como é difícil. Controle da força agindo com suavidade. Olha, é o oposto da agressividade. Mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. Domínio próprio. O domínio próprio resume as características de uma pessoa que não age segundo leis exteriores ilimitadas da liberdade pessoal. Antes atua por consciência própria. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, a dominar nossa língua, enfim, a dominar nossa índole pecaminosa. Esse é o pior de todos, por quê? Porque você tem que lutar contra o seu erro. É a sua vontade e você tem que esmagar a sua vontade dentro de você. Fazer tudo aquilo que que desagrada a Deus. Mas a nossa vontade não é fazer tudo que desagrada a Deus? É uma luta constante para a gente dominar essa vontade. Então, quando a gente tem o fruto do Espírito, nós conseguimos ter o domínio próprio, irmão Adão. Jesus, eu estou longe disso, Jesus. Agora é os Jones. A gente já sabe o que é os Jones, né? Os Jones é o quê? Como é o Jones? É melhor você reforçar aí. Capacidade. É uma capacitação de Deus. Não é capacidade de Deus, não, a gente se entende.
Muito bem. Demorou, mas conseguiram. Aleluia! Que é uma capacidade de Deus. Então, E Deus dá para servir. vai servir. Então tem os dons. Vamos lá. Tem a palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Do espírito. Não, é de espíritos. Palavra da sabedoria. Os dons. Aqui, ó. Ela é muito rápida. Não, você lê em casa, entendeu? Que aqui eu não vou ler tudo não, senão a gente sai daqui meia-noite. Aqui eu vou explicar o que você já leu. Entenderam? Então, os dons. Os dons tem palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A relação, tem ainda fé sobrenatural, que é essa que eu expliquei agora, deu um exemplo do carro sem motor. Dons de curar, operações de milagre, profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Então, o dom da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Então, o dom, a sabedoria, essa sabedoria que Deus dá, não é essa sabedoria humana. A sabedoria, aliás, a inteligência humana, porque sabedoria vem de Deus. Inteligência, o homem é dada por Deus também, mas o homem pode adquirir. Conhecimento, inteligência, ele pode adquirir. Como? Com estudo, com esforço, entendeu? Mas sabedoria é um dom de Deus. Então, ela serve para a gente suprir a sabedoria, a inteligência humana. Aquilo que a inteligência humana não pode proporcionar, a gente tem a sabedoria que vem de Deus. A palavra sabedoria significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis, mediante o emprego da sabedoria espiritual. Irmãos, nós só conseguimos entender a palavra de Deus porque nós temos o Espírito Santo que nos dá o entendimento, a sabedoria, abre o nosso entendimento, para que a gente aprenda, para que a gente tenha esse entendimento da palavra de Deus e passe a crer. Vocês entenderam o que é sabedoria? Essa sabedoria aqui não é a inteligência que o homem tem de construir um carro, de construir um avião, de construir estrada, prédio. Não é essa sabedoria. A sabedoria é essa sabedoria que vai mais profundo na palavra de Deus. A palavra do conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. Então, esse conhecimento, irmão Adão, é o que o Senhor quer. Esse é o dom que o Senhor quer, de ler a palavra e se aprofundar nela e saber explicar. É esse conhecimento. E isso nós temos que pedir, buscar, orar. É como eu disse ao Senhor. A gente quer as coisas sem orar, sem se aprofundar. E o discernimento de espírito. Discernir, em 1 Coríntios, discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. A ideia é que este dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação à sua procedência. O dom de discernir, capacidade de distinguir entre influências divinas, humanas ou demoníacas. Ou seja, se um irmão chegar de outro lugar aqui e der uma profecia, o dom de discernimento vai me dizer, eu vou identificar se aquele irmão está falando, se é Deus que está falando através dele, se é ele mesmo ou se é o diabo que está falando na boca dele. Então, o dom de discernir espírito, nós temos que saber isso. São três as possíveis fontes que se manifestam na igreja: o Espírito Santo, Satanás ou o homem. Sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja são de fato procedentes de Deus. Então, nós temos que pedir esse dom do Espírito, porque tem muitas igrejas por aí que está cheia de demônio e as pessoas caindo, navegando nela, achando que é o Espírito Santo e não tem nada do Espírito Santo. O relacionamento ao serviço. Os dons de serviço são fé, dons de cura e operação de milagres. Deus usou esses dons para confiar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia.
fé sobrenatural, né? Aí tem a fé salvífica, como eu falei para vocês, e a fé natural, como eu já expliquei. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com efeitos extraordinários, segundo o seu querer. Ou seja, algo impossível ao homem. Aquilo que o homem não consegue fazer, Deus entra em ação e faz. Como o exemplo que eu dei aqui. O carro se voltou e funcionou. Por quê? Uma ação sobrenatural. Aquele soldado orou e através da fé, Deus fez o impossível. Dons de curar. A palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. O dom de curar. Você veja que vem de plural. Por quê? Porque os dons tem várias doenças. Existem várias doenças. Tem cura física, cura espiritual e cura emocional. Tem pessoas que estão doentes espiritualmente, que não é físico. Tem pessoas que é doente do físico e tem pessoas que é doente do espírito. E o poder da palavra, o poder de Jesus, cura todas as áreas da nossa vida. E operação de milagres. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens. Operação de milagre é aquilo que o homem, a ciência, ninguém consegue explicar como aquilo aconteceu. Como é que você faz um exame, uma ressonância e está lá, um tumor cancerígeno que já tomou todo o seu corpo. Aí você ora a Deus, a igreja entra em oração, orou e Deus operou o milagre. Aí faz outro exame e você está limpo. Não tem mais tumor, não tem mais raiz. Isso a ciência jamais vai poder explicar. Isso é milagre. No nosso relacionamento, relacionados à expressão vocal. Aí a gente vê, né? O dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui? Profecia, o dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. É aquilo que, por exemplo, o irmão Adão, hoje à noite, ele foi lá no quarto dele e estava orando, conversando só ele e Deus. Ele nem falou, ele só pensou, orou em pensamento. Alguma coisa que ele pediu ao Senhor que ninguém sabe. Aí ele foi para cá no sábado, aí aqui no culto, aí o Senhor toma alguém aqui e fala assim: meu servo, tu, na quinta-feira à noite, tu orasse assim, 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 assim. Eis que eu te digo. Ninguém sabia. Isso é um dom de profecia. Ou seja, Deus revelou para aquele irmão que ele orou e ele vai dar uma resposta. Essa resposta pode ser Deus usando uma pessoa, pode ser Deus usando a palavra. O pastor dá uma palavra e o Espírito Santo confirma com o Espírito dele: olha, a resposta que tu pediu lá em oração. Isso é profecia. Eu transmito aquilo que Deus quer. Profecia significa literalmente falar como representante. Nesse caso, falar em nome de Deus. Profecia é falar em nome de Deus. Variedade de línguas. Existe dois aspectos aí. Existem as línguas dos anjos, ou as línguas angelicais, e existem as línguas humanas. Por exemplo, falar em línguas. É aquilo que a gente chama assim, o revestimento do Espírito, né? A gente é revestido e a evidência é o falar em línguas. E também tem o dom de línguas, que é aquele que eu chego lá na França, eu não sei nada de francês, eu não entendo nada de francês, nem sei escrever, nem sei falar. Mas aí eu vou falar com alguém, eu vou pregar para um francês. E para mim eu estou falando em português, mas ele está ouvindo em francês. Esse é o dom de língua. Ou seja, o Senhor me capacita para eu falar uma língua estrangeira que eu não tenho conhecimento dela, mas eu falo. E se Ele me deu o dom de interpretar, eu também tenho a interpretação daquela língua. Então, existem esses dois aspectos do dom de língua. Existe esse, falar uma língua que é conhecida assim, é desconhecida para mim, mas ela existe. E existe o dom de línguas, falar uma língua que só quem conhece é o Espírito Santo. A única pessoa que conhece. Aí vem a interpretação. A interpretação é o quê? Vocês já viram aqui pessoas falando em línguas, não já?
Você veja que o pastor, quando está pregando às vezes, ou louvando, que ele começa a falar em língua, ele não se prolonga. Vocês já viram pessoas que se prolongam muito, fala. Isso daí não é... aquela pessoa não está usando de sabedoria. Por que ela não está usando de sabedoria? Porque não tem um intérprete. A igreja, você passa 5 minutos falando ali em língua. Como é que eu estou entendendo? Eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou dizer amém? Se uma pessoa for orar e começar a falar em língua ali, aí no final ele diz amém. Como é que eu vou dizer amém se eu não sei o que ele disse? Entendeu? Porque amém é assim seja. Já pensou se ele estiver me esculhambando? É assim seja. Então assim, já pensou? Se estiver amaldiçoando a igreja, se estiver esculhambando? Se está falando alguma coisa que eu não entendo. Aí, a pessoa quando é proibido falar, não é proibido falar. Mas se você for falar prolongadamente, tem que ter alguém que interprete. Aí vem o dom de interpretação. Porque às vezes eu tenho o dom de línguas e tenho o dom de interpretação. O Senhor me dá. Eu vou falando em línguas e vou falando o que aquilo significa. É Deus que dá. E às vezes o Senhor dá o dom para outra pessoa. Eu estou falando de mistério, o irmão Adão tá, Deus está dando o dom de revelação. Aí o que é que acontece? Geralmente quando é assim, se eu estiver lá na frente, começo a falar em línguas, aí o irmão Adão se levanta e quando acabar, vai falar o que eu estou falando, mas em português. É Deus que dá o dom de interpretação. Vocês entenderam o que é dom de línguas e dom de interpretação? O que é o dom de profecia? Ficou claro? Esse daqui é fácil, né Cátia? Tão triste. Tá? Dom de línguas, tá? Existem duas características. Pode ser uma língua de alguma nacionalidade ou pode ser uma língua celestial. Entendeu? O dom de língua. Por exemplo, chega aqui um francês. Aí Deus quer que você pregue para ele. Aí ele vai dar o dom de você falar em francês com ele. Mas você não sabe nem para onde é que vai. Mas você fala e ele entende. Tá entendendo? E existem as línguas, que é a mais comum. O dom de língua só é nessas situações, quando a gente... Dom de língua dessa forma, né? Só é quando a gente está com uma pessoa que não entende a nossa língua. Aí Deus nos dá para falar na língua dela. E o dom de línguas celestiais é aquele que o Espírito Santo nos revestiu e a gente fala aquela língua. Entenderam, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre algum tópico desse? Não. Tem nenhuma? Então vamos lá. O que é dons? Dons. O que é dons? Pelo menos vocês têm que sair daqui sabendo o que é dons. Dons é... Qual é o nome? Interpretação. Dons de língua. Capacidade. Dons tem capacidade. A capacidade de Deus dá. Para trabalhar para Jesus. Exatamente. E o que é o fruto? As obras de Deus. Não. Fruto é o caráter e a maturidade cristã. Fruto é aquilo que vem de dentro, o efeito dentro de mim, me transforma. Aí na próxima semana, quando eu perguntar o que é dons, Capacidade que Deus dá pra gente servir a Ele. Está dizendo agora. Mas não, eu disse que eu já falei, que você disse nenhuma. então, tem outra coisa. A gente pode também definir assim, né? O dom é o quê? O dom é a... Tá certo. Dons são o que eu tenho para servir. O que é dom? O que eu tenho para servir, que Deus me deu. Ficou mais fácil assim? Ficou mais fácil? Pronto, dom é o que eu tenho para servir, que Deus me deu. Gravaram? E fruto é o que eu sou. Fruto é o que eu sou. Gerado pelo Espírito Santo. Gerado pela comunhão contínua com Deus. Gerado pelo Espírito Santo. É o que eu sou, gerado pelo Espírito Santo.